O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazerem pôr as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a curem? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois dessa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas,
e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas, uma vez que eu estou aqui numa assembleia onde se trata antes de tudo de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Ah, quantos há sobre a terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Oh, sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, porque não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, toca-a, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa. E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a seu turno, ora, e sobretudo, medita em tudo o que eu acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Vianney, Cura d'Ars, Paris, 1863. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os defeitos da justiça de Deus, os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vista num outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. E, então, suporta a pena de talião.
Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, em se aplicando estas palavras de Jesus: se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o. Capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Capítulo 5, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra serão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que o outro tem o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus.
Instruções dos Espíritos. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas? O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo.
Um Espírito Amigo, Havre, 1862. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim, marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja.
Permaneça nesse instante, sentado confortavelmente, para realizar o autoabraço. Abrace-se de maneira prazerosa e confortável e repita comigo: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a vida, eu me amo. Que assim seja.